Muito boa tarde, galera. Deixa eu vir para cá, senão eu vou ficar na frente do projetor. Estou muito feliz de estar aqui. Amo a comunidade, amo o PHP. Se vocês forem depois no meu Instagram, vocês vão ver um post muito lindo sobre o PHP, porque eu amo ele de verdade. Então, estou muito feliz de estar aqui e eu espero que hoje eu consiga contribuir com a comunidade. Eu vou falar um pouco sobre observabilidade e sobre como você pode tornar a sua aplicação observável. Não sei como funciona isso aqui. Como que funciona? Tá. Então, como foi apresentada, né, eu desenvolvo há mais de 10 anos já. Às vezes dá até uma bad, assim, porque estou ficando velha. Mas sou graduada em jogos digitais, eu gosto bastante, mas eu preferia aí, me especializar mais na questão de desenvolvimento web mesmo. Atualmente, Senior Software Engineer na Acreditas. Lá eu estou trabalhando mais com desenvolvimento front-end, mas durante esses 10 anos eu trabalhei muito com o PHP, ele já me ajudou a pagar muito boleto. E aí a foto da minha família, que eu sempre trago nas minhas palestras. Aí, pronto, foi. Então, antes de eu falar sobre observabilidade, eu acho importante a gente entender qual que é o cenário que a gente vive hoje. Porque a observabilidade ela veio para resolver um problema. Então, a gente precisa entender qual que é o problema que a gente tem. Antigamente, era muito mais fácil você conhecer a sua aplicação. Então, você tinha uma única aplicação, geralmente. Ela ficava hospedada num servidor, que geralmente ficava na sua empresa, físico. Você conhecia quanto ele tinha de memória, você conhecia como que ele funcionava. Mas, com o passar dos anos, o que aconteceu? A gente começou a splitar essas nossas aplicações, começaram a surgir novos conceitos, como microserviços. O front-end começou a ficar tão grande que agora a gente tem até micro front-ends. E surgiu uma coisa chamada nuvem. Então, hoje você não hospeda mais a sua aplicação lá no servidorzinho. Hoje você coloca na nuvem, que você pode conseguir colocar quanta memória você quiser, você coloca autoscale, você faz o que você quiser. E aí, o que acontece? Como que a gente sabe, numa arquitetura distribuída, onde foi que quebrou? O que está causando uma lentidão, por exemplo? Qual é o serviço? É o banco de dados? É algum erro no front-end? Como que a gente vai descobrir o que está acontecendo quando a gente tem esse cenário complexo? Foi aí que surgiu a observabilidade, né? Na verdade, ela é um termo que vem da engenharia mais industrial, mas aí a gente acabou trazendo para resolver esse problema na tecnologia. Então, agora, falando sobre observabilidade, ela é a capacidade da gente entender qual é o comportamento interno da nossa aplicação através das saídas que ela produz, de dados que ela produz. Então, quando você tem uma aplicação observável, você consegue responder o que está acontecendo, ou seja, qual que é o problema que está acontecendo, onde, que é importantíssimo, então. Não, é o banco de dados, é uma query, alguma coisa que a gente fez. E por que aquilo está acontecendo? Olha, foi porque alguém fez a 3 join lá e derrubaram o banco, acabaram com a aplicação, e é isso. Isso já aconteceu comigo, tá, gente? Antes de falar um pouco de dados, né? Como eu falei, a observabilidade ela parte do princípio de você conhecer a sua aplicação através das saídas que ela produz. Eu vou falar um pouco sobre monitoramento, porque às vezes causa certa confusão. Observabilidade, monitoramento, o que é isso? Os dois são a mesma coisa, como que funciona? Então, como eu disse, antigamente, a gente conhecia a nossa aplicação, conhecia onde ela estava hospedada, era muito mais fácil. Então, você conseguia adicionar um monitoramento em cima daquilo. Então, eu sei que a memória do meu servidor é 16 GB. Se passar disso, eu preciso ser alertado porque aconteceu alguma coisa. Só que numa arquitetura distribuída, a gente precisa observar para saber qual que é o normal da arquitetura, da aplicação, para aí sim adicionar o monitoramento. Então, hoje em dia, o monitoramento ele faz parte da observabilidade. Você precisa primeiro observar, para depois conseguir monitorar. Falando agora das saídas, né, da nossa
a aplicação do nosso servidor. Eu falei que você consegue entender o que está acontecendo com a sua aplicação através das saídas. E que raio de saída é essa, né? Isso a gente chama de pilares da observabilidade. Existem vários dados, mas para você tornar a sua aplicação observável, a gente precisa observar 3 dados. A gente precisa que ela emita esses 3 tipos de dados: logs, métricas e rastreamento. Então, vamos começar falando sobre logs. O que são logs? Eles são registros de eventos que aconteceram na sua aplicação. Então, o seu cliente fez uma requisição, clicou no botão de comprar um produto, e aí você começa a logar os eventos que vão acontecendo na sua aplicação. O cliente comprou o produto X, o produto foi enviado, o produto foi processado, e aí você tem todo esse registro. Uma coisa que eu gosto de falar bastante de logs, existem vários tipos, mas os tipos que eu mais acho importante, assim, por dizer, é o tipo de log error, que é para você saber se deu erro ou não. Você loga, coloca um try catch, alguma coisa na sua aplicação, você consegue logar, olha, deu tal erro em determinado lugar. E o log-info é justamente para fazer isso que eu disse. Você consegue entender qual é o fluxo, qual é o comportamento que está acontecendo na sua aplicação. Ele é muito importante. As métricas, elas são representações numéricas de dados quantitativos. O que é isso? Qual é a quantidade? Quanto de CPU a minha aplicação está consumindo? Quanto de memória ela está consumindo? Quantas requests ela está recebendo? Tudo isso a gente consegue medir através de métricas. E, por fim, né, não menos importante, o rastreamento, ou tal do trace. O trace, ele também vai fazer o rastreamento da sua aplicação, assim como você consegue fazer no log, mas ele já é um pouco mais importante. Com o trace, você consegue saber quanto tempo que vai durar cada passo que a sua aplicação, por cada recurso que a sua aplicação for passar. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro, né? Fiz a requisição para fazer o cadastro do cliente. Ele vai mostrar, chegou no controller, ele vai mostrar para onde foi essa requisição. Foi para um use case, depois passou pela classe X, pela classe Y, foi lá no banco de dados, e todo esse passo a passo, ele vai mostrar o tempo que está sendo cada processo desse. E aí, através do trace, você consegue descobrir, por exemplo, o que está causando uma lentidão, ou até implementar uma performance, né? Melhorar a performance daquele endpoint na sua aplicação. E, finalmente, né? Legal. Sei quais são os dados agora que a minha aplicação precisa emitir, sei o que é observabilidade, o que é monitoramento, mas como que a gente faz isso, né? Como que a gente torna uma aplicação ou a nossa arquitetura, nosso servidor observável? A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher uma ferramenta. Então, não é magia, a sua aplicação ou o seu servidor não vai emitir do nada lá os eventos. Você precisa de uma ferramenta para que você instale, e essa ferramenta ela vai ser responsável por gerar esses dados que eu falei, por coletar e por disponibilizar esses dados para depois você olhar, conseguir entender e adicionar o monitoramento. Como eu disse, né? Geralmente você escolheu a sua ferramenta, adicionou lá, beleza, eu vou trabalhar com essa aqui. Essa ferramenta ela vai fornecer para você ou uma biblioteca, ou algum programa para você instalar na sua aplicação, ou no seu servidor. E aí, através disso, é que ela vai começar a coletar e enviar esses dados para algum lugar onde você vai ver. Ela vai disponibilizar, provavelmente, um lugar para você conseguir ver, conseguir adicionar o monitoramento, criar dashboards e afins. Esse processo de instalar, né, que é as bibliotecas, de instalar os programas, a gente chama de instrumentação na observabilidade. E o processo da gente enviar esses dados, coletar e enviar esses dados, a gente costuma chamar de telemetria. Legal. O que
devo observar na minha aplicação? Agora eu tenho os dados, escolhi a ferramenta, mas eu olho para onde? Eu vou ter um bando de log lá, eu vou ter um monte de métrica, e para onde que eu vou olhar? Aí eu vou te dizer, isso vai depender da sua necessidade. Vai depender também do seu tipo de aplicação. Quando a gente tem uma API, a gente vai monitorar e olhar alguns dados diferentes de quando você tem um front-end, por exemplo, ou uma aplicação mobile. Mas, focado aqui mais em API, eu trouxe algumas coisas que você pode olhar e que você pode começar por aí. Latência. A latência, ela é uma métrica importante quando você tem, né, uma API, e ela vai registrar o tempo da chamada, da sua request, né, da sua requisição que você recebeu, até processar e até voltar finalmente para quem fez esse pedido. Quando você monitora a latência, é importante para você saber, poxa, está demorando X segundos para a gente processar esse pedido. Está demorando muito. Então, você consegue colocar um alerta em cima disso. Para adicionar um alerta, e é aí que entra toda a questão da observabilidade, é importante a gente entender qual é o normal da aplicação. Então, por exemplo, a nossa aplicação está demorando, em média, 500 milissegundos nessa de latência. Se você sabe que a média dela é 500 milissegundos, então, se ela passar disso, algum problema está acontecendo. Então, aí a gente adiciona um monitoramento em cima disso. Por isso, a gente observa, e aí, então, a gente adiciona um monitoramento. O que pode acontecer da sua aplicação, coitada, legada, tadinha, o normal dela vai ser, sei lá, mais de 1000 milissegundos. Mas esse é o normal dela. Você precisa identificar, né, melhorar a aplicação, mas não é por isso que você vai acordar o seu coleguinha às 3 horas da manhã, para ele ficar vendo, olha, passou de 500 milissegundos, não pode, porque é o normal da sua aplicação. Então, é assim que a gente adiciona o monitoramento em cima disso. Throughput, né? Palavra grande, feia, e que eu demorei para entender o que era. O throughput é a quantidade de requisições que a sua aplicação consegue lidar, né? Quanto que ela consegue processar? É importante você monitorar isso porque, né, se passar da capacidade da aplicação, o que vai acontecer? Ela vai morrer. E isso já aconteceu comigo também, inclusive. De repente, faz uma campanha de marketing, aí chega um monte de cliente, o que aconteceu? A aplicação não aguentou, foi de arrasta para cima, e aí todo mundo só ficou sabendo, depois que o cliente ficou falando assim, ó, tem um monte de gente reclamando que a página não está carregando, o que está acontecendo? Monitoramento de throughput, importante, a gente poderia ter ficado sabendo antes. Utilização de recursos, muito importante também, para você saber, poxa, a minha aplicação está consumindo 90% de CPU, pelo amor de Deus, vamos aumentar isso daí, que vai dar ruim. Ou, nossa, minha aplicação está consumindo só 5% da CPU, pelo amor de Deus, vamos diminuir essa máquina que a gente está gastando dinheiro. É muito importante monitorar os recursos do seu servidor, para você saber, para você conhecer, e até para você regular essa questão de custos também. Erros, né? Não menos importante, acho que a primeira coisa que a gente pensa em observar e monitorar são os erros. Mas como que a gente monitora erros, né? Como que a gente observa? Qualquer erro, a gente vai emitir um alerta? Vai acordar o amiguinho de manhã, de madrugada? Não, a gente não vai fazer isso. Os erros, a gente costuma olhar da seguinte forma. Aconteceu vários erros de vários clientes diferentes. Em determinado período de tempo, aí sim, alerta, porque alguma coisa está acontecendo, sobe para a montanha que a aplicação está acontecendo alguma coisa com a aplicação. Mas não foi isso, às vezes acontece algum erro esporádico, acontece, às vezes, um erro com um cliente específico, às vezes o erro não é a aplicação, é o cliente que está acessando. Então, para monitoramento de erros, a gente costuma olhar dessa forma. E regras de negócio. Regras de negócio são muito importantes. A primeira coisa quando a gente pensa em observabilidade, monitoramento, não, vamos monitorar throughput, performance, vamos ver quanto que consome, CPU, e a gente acaba esquecendo que, no fim do dia, a nossa aplicação ela foi criada para atender uma necessidade de negócio. Se não vender, se não gerar, né, aquilo que a gente espera,
Na nossa aplicação não serve para nada. Monitorar regras de negócio são importantíssimas. Muitas vezes não vai acontecer um erro em específico. Vai ser um erro de lógica, por exemplo, alguma coisa que você programou que não deveria estar acontecendo e você não vai saber porque você não está monitorando as suas regras de negócio. Era para o cliente clicar em comprar e ir para o carrinho de compra e ele está sendo redirecionado para o dashboard. Alguma coisa está errada, mas você não vai saber porque não vai te emitir erro e você não está monitorando a sua regra de negócio. Aí eu falei um monte de coisa, então, que é legal observar, que você tem que instalar uma ferramenta, que essa ferramenta talvez vai ser paga, vai custar dinheiro, você vai ter que instrumentar, você vai ter que observar, você vai ter que criar um monte de monitoramento. Que raio que você vai ganhar com isso? Como que eu convenço lá a minha empresa que a gente precisa de observabilidade na nossa arquitetura, na nossa aplicação, né? Quais são as vantagens? Então, a primeira, como eu acho que eu já até falei no decorrer da apresentação, monitoramento preciso. Então, uma vez que você conhece como que a sua aplicação se comporta, você vai conseguir adicionar um monitoramento em cima dela de forma precisa. Não é porque ela não está num padrão que responde abaixo de X milissegundos lá na latência, que necessariamente é um erro. Ela é o comportamento dela, é o comportamento padrão. Então, você vai adicionar monitoramentos mais precisos. Detecção e prevenção de problemas, né? Você consegue detectar problemas e reagir a eles de forma muito mais rápida, porque você vai estar monitorando e observando os erros. E a observabilidade ela ajuda até você a prevenir problemas. Você consegue ver, olha, tá consumindo lá bastante recurso, vamos aumentar antes que a aplicação caia, antes que aconteça alguma coisa. Melhorias de performance. Então, olhando a latência, olhando o throughput, a gente consegue implementar algumas melhorias. Com o Trace, por exemplo, você consegue identificar aonde que está a lentidão na sua request, ou em algum serviço, ou na comunicação com todo mundo, ou naquele seu banco de dados, e aí você consegue planejar e implementar melhorias de performance. Com tudo isso, você consegue fazer também a melhoria da experiência do seu usuário. Porque o seu usuário, ele não vai esperar mais de 4 segundos na tela. Ele vai fechar. Se a sua aplicação não for rápida e não responder rápido para o seu cliente, você perdeu o seu cliente. Se ela responder um erro na cara do cliente, esquece. Então, você consegue, com observabilidade e monitoramento, melhorar a experiência do usuário. Gerenciamento de recursos, né? Então, você consegue planejar, se você precisa aumentar a máquina, se você precisa aumentar o servidor, quanto que você vai gastar. Se você está gastando a mais, poxa, não precisava de tudo isso, posso diminuir. E tudo isso, em resumo, é controle de gasto, controle de custo. Porque se você não observa a sua aplicação, se você monitora, você consegue ver todos esses pontos, você está gerando economia para a sua empresa. É uma boa desculpa aí que você pode dar para... Olha, a gente precisa implementar, vamos gastar um pouquinho no começo, gastar um tempinho ali, gastar com a ferramenta, mas no final a gente vai conseguir gerenciar muito melhor esses custos, porque dinheiro, infelizmente, não está nascendo ainda em árvores. Aqui são as referências, gente, eu vou postar depois nas redes sociais. E, por fim, muito obrigada. Que coisa linda a observabilidade. Fala sério, né? Maravilhoso. Você sabe que lá na empresa a gente fez um trocilhão de dashboard. Tem coisa que eu descobri que fazia 7 anos que acontecia, que eu não sabia. Enfim. Bom, alguém tem uma pergunta? Tem ali, vamos lá. Fala seu nome, se você prefere tab ou espaço. Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito interessante. E eu prefiro tab. No caso, né, aqui, quando foi falado sobre esse tema, observabilidade, para mim, pelo menos, está muito relacionado com DevOps, né? Então, para mim, que sou desenvolvedor, e acredito que grande parte aqui também, qual que é o ganho da gente, como desenvolvedor, se especializar, por exemplo,
nas ferramentas e em toda essa parte de observabilidade, né? Ou se por acaso isso é mais algum assunto para uma pessoa mais da área de DevOps. Isso é um assunto para os dois. Geralmente, a galera de DevOps é quem estuda a ferramenta por um todo, entende como que a ferramenta vai atender, né, a empresa. Só que a gente, como desenvolvedor, a gente precisa também entender como funciona a ferramenta para a gente conseguir justamente monitorar o código que a gente fez, para a gente entender a nossa aplicação. Para a gente entender que aquele... Muitas vezes a gente faz uma query, né, vai lá, né, que nem o Daniel falou, usa o Eloquent, aí a aplicação vai para o buraco. E quando a gente sabe, né, quando a gente entende, a gente consegue olhar principalmente para a ferramenta e entender, olha, nossa, estou vendo esse trace aqui, isso está muito lento, a gente consegue implementar melhorias no nosso código. Então, é importante para o desenvolvedor conhecer sobre observabilidade e sobre as ferramentas também, tanto quanto o pessoal de DevOps. Geralmente, o pessoal de DevOps vai olhar mais no todo, né? Mas, como desenvolvedor, é muito importante. Boa. Mais alguma? Vou dar prioridade para ele, Russo. Você sabe, né, cara? Diga seu nome e compadre Washington ou jacaré. Qual é o melhor? Compadre Washington, pô, claro. Primeiramente, parabéns pela talk, muito legal. Muitos insights aqui aconteceram, inclusive. A minha pergunta, eu sou o Kilderson, tá? Minha pergunta é bem simples, é mais saber sobre ferramentas, interface gráfica que você poderia indicar, pagos e não pagos, mas como para a gente poder dar um start aí, entendeu? Indicar, sim, eu não vou poder. Não vou poder dar uma sugestão aqui. Mas existem várias. E o conselho que eu vou dar é qual é a sua necessidade. Porque a gente tem, desde ferramentas gratuitas, que são simples e que vão te atender, até ferramenta que tem até IA, que vai prever o futuro de tudo que vai acontecer na sua aplicação. Ela vai falar para você, meu Deus do céu, vai cair o mundo aqui. Então, a gente tem ferramentas que são verdadeiros canhões. Então, se você não tem um ecossistema muito grande, muito distribuído, tenta começar com uma gratuita, com uma observabilidade que tenha, no mínimo, os 3 dados que eu falei, né? O trace, logs e métricas. E aí, se você sentir necessidade, aí você vai evoluindo, né? Porque tudo também depende do preço. Essas daí são bem caras, né? Custa dinheiro. Eu fiquei sem pergunta, porque o Kedson perguntou o que eu ia perguntar. Mas ainda assim, nesse ponto de ferramentas, nos seus slides você apresentava uma que eu achei bem elegante. Eu queria saber qual que era o nome dela, pergunta número 1. E a pergunta número 2 era como se especializar, de fato, nesse tema. Você trouxe uma aula muito bacana, parabéns pela palestra, mas como a gente se aprofunda nesse tema mesmo, principalmente voltado para PHP, né? A gente acaba vendo muito conteúdo, acaba sendo genérico sobre isso, só que eu queria saber como que a gente olha para o PHP nessa questão de fato. A primeira pergunta russa, repete para mim que eu perdi. Em vários slides tinham algumas imagens de uma ferramenta de, não sei se é monitoramento só, ou se é observabilidade como um todo, se ela é mais robusta, mas não sei qual que era, e eu queria saber. Eu usei várias, assim, diferentes. Como eu falei, tem um monte. Acho que eu tenho uma da Adobe, que eu mostrei aqui. Eu fui pegando as imagens, mas geralmente as ferramentas elas vão mostrar esses gráficos. É o mínimo, assim, gente. Procura a ferramenta que vai dar esse suporte para vocês, tá? Elas vão mostrar esses gráficos, vai dar para você ver, né? Principalmente métrica, para você acompanhar, poxa, o throughput da semana passada, como que estava? Ela mostra no gráfico a comparação, isso é muito legal. Para se aprofundar, assim, o que eu fiz, né? Porque era um assunto que eu procurava saber muito, principalmente porque dava muito problema nas aplicações que eu vinha trabalhando. Então, eu falei, não, vou me aprofundar, vou saber o que está acontecendo. O que eu fiz? Eu procurei, realmente, muito conteúdo. Comecei por blogs e posts, mas tem também alguns livros. Eu esqueci agora o nome, gente. Depois eu vou postar, tá? Eu uso mais o Instagram. Quem acessou aí é Thaís Reis 67. Tem alguns livros
que fala muito sobre isso. Mas, em específico, na linguagem, assim, eu não achei em específico de PHP. Ele fala muito no geral. E aí fala em algumas ferramentas que são boas para PHP. Eu já trabalhei bastante com o Sentry, por exemplo, que ele ajuda bastante, eu gosto bastante dele. E também tem a observabilidade de servidor, que aí já são outros tipos de ferramenta, ou pode ser a mesma, aí depende, né, do que você tem, como dinheiro para pagar. Às vezes a mesma abrange tudo isso, todo o ecossistema. Mas tem bastante livro sobre isso. Depois eu vou pesquisar. Vou postar lá para vocês, gente. Perfeito. Muito obrigado, Thaís, mais uma vez. E uma salva de palmas. Obrigada, galera.